Sejam muito bem-vindos ao podcast do Café com Política Sergipe, o melhor café com política do estado. Eu sou o Caio Rafael. E eu sou o Neto Borges. Antes de darmos início à nossa entrevista de hoje, vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores. Cris Delícias, os melhores doces e salgados de Sergipe. CT Lourão, quer ficar com esse físico aqui maravilhoso? CT Lourão, o físico do nosso diretor aqui do estúdio, aquele Franklin Saraiva, aquele físico saradíssimo, viu? Projeto Mudando uma História. O projeto tem seu início desde 2005, que visa arrecadar brinquedos para crianças com mais vulnerabilidade aqui no município de Aracaju. E, por fim, Simples Assim Festa. Você liga, aluga a sua decoração, os seus equipamentos, pega e monta do jeito que você quer. Simples assim. Então, ele que é vereador por Aracaju, pastor da Universal, e vereador, né? Vereador Eduardo Lima. Vereador, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Fique bem à vontade, a casa do senhor. Vereador, seja bem-vindo. Espero que tenhamos um excelente bate-papo aqui e a casa do senhor. Obrigado pelo convite, João Pedro, Caio, aos telespectadores aí do Café com Política. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo espaço. Estamos juntos aí para aquilo que vocês quiserem saber, pontuar, perguntar, conversar. Estamos aqui para tomar um café falando de política. Excelente. Pastor, para darmos início ao nosso bate-papo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua história. Quem é pastor Eduardo? Como o pastor Eduardo chegou na política? E até uma curiosidade, né? O senhor é natural da Bahia e como foi a sua história até chegar aqui em Sergipe? Olha, eu sou soteropolitano, tenho 41 anos. Cheguei aqui em Sergipe no início de 2013, aqui precisamente em Aracaju. Estou pastor há 12 anos, né? Mas na minha vida, antes da vida eclesiástica, nós estávamos envolvidos na política partidária. Nós somos filiados ao PRB, hoje Republicanos, desde Salvador. Militamos em algumas campanhas municipais, estaduais e federais, com figuras importantes da política na Bahia, exemplo, o deputado federal Márcio Marinho, que hoje é vice-presidente nacional do Republicanos. Militamos na campanha do vereador mais votado da história de Salvador, que hoje ele é secretário de Obras de Salvador, o vereador Luiz Carlos. E viemos para Aracaju. Começamos a atividade eclesiástica aqui em Aracaju, passamos em alguns municípios, a exemplo de Cristinápolis, Salgado, Itabaiana, e depois fincamos bandeira aqui em Aracaju. Em 2017, para ser mais preciso, nós começamos a vida política partidária em Aracaju. Fomos candidatos a deputado estadual em 2018, tivemos 11.417 votos, ficamos na segunda suplência na época do PRB, hoje Republicanos, e fomos militando. Fomos candidatos em 2020, logramos êxito com 3.929 votos em plena pandemia. Fomos o quinto vereador mais votado na eleição de 2020. Construímos uma história na Câmara com os colegas. Hoje eu ocupo a primeira secretaria da mesa diretora da Câmara, nesse segundo biênio dessa legislatura. E essa história da política partidária, ela passa muito no que diz respeito à humanização, a ouvir, a levar um olhar mais humano, a entender muito o que as pessoas pensam, o que o povo diz nas ruas, ouvir os filiados, entender a proposta que a sociedade está trazendo naquele momento. E sabemos que a sociedade é muito dinâmica, as discussões são dinâmicas, hoje é uma coisa, amanhã muda, a imprensa ajuda muito a tornar essa situação muito volátil, uma mudança muito rápida, para ser mais preciso, e isso a gente acompanha com muita clareza, com muita transparência, com muita firmeza. A gente tem pautado a nossa vida, seja a vida eclesiástica, pastoral e a vida pública, como detetor de mandato eletivo, como vereador e também como cidadão, unindo tudo isso no que diz respeito em atender, em ajudar, em ouvir,
em transmitir em forma de propositura o anseio e o grito da sociedade aracajuana. Esse é o nosso objetivo, é o que eu trago nesses 3 anos e 3 meses de mandato. Não só hoje no mandato, mas fora dele também nós já fazemos isso. E lógico que é a vocação. Sou pastor por vocação e político é algo momentâneo, mas a vocação pastoral ela permanece. A vocação pastoral ela é para a vida toda. E sabemos que quando você une o homem eclesiástico, o homem líder religioso com o político partidário, não tem muita dificuldade para caminhar os dois juntos, porque a política ela tem como primícia, como norte, ajudar as pessoas. Sim. O lado eclesiástico da mesma forma. Então, quando você une os dois lados, é uma fusão muito boa. Você consegue fazer tudo isso com prazer e com alegria. Pastor, o senhor falou aí agora que o senhor é um homem eclesiástico por vocação e a vereança, a política, no caso, é algo momentâneo. Certo. Como é que o senhor vê aí, hoje, não só em Sergipe, mas em quase todo o cenário nacional, nós vemos líderes religiosos cada vez mais ocupando um espaço e com voz ativa na política. A exemplo aqui de Socorro, nós temos o Padre Naldo, que é prefeito de Socorro, o senhor vereador por Aracaju, tem outro vereador também na Câmara, que é o pastor Diego, e assim vai, Senado, Câmara. Como é que o senhor avalia essa união da política junto com a vida eclesiástica? Veja, é uma pergunta complexa e nós temos que analisar ela em todas as vertentes, seja no ponto positivo e no ponto negativo. Quando nós temos uma intenção, João Pedro, Caio, de propósitos pessoais, tudo se torna perigoso. Sim. E quando você utiliza o que você tem nas mãos, um púlpito, um povo, membros, para propósitos pessoais, isso acaba se tornando uma arma que pode ser usada de uma forma negativa contra a sociedade ou contra o próprio grupo eclesiástico, o grupo político que esse líder religioso participa. Então isso vale muito da intenção. Qual a intenção? A intenção do evangélico se envolver na política é muito positiva. Ter representatividade. Da mesma forma que os professores têm o seu representante através dos seus sindicatos, os policiais, os enfermeiros. E hoje, os evangélicos no Brasil, através do último censo, ele está com quase 30% dentro da sua população no Brasil. Você tem aí o crescimento dos evangélicos de uma forma muito clara, o crescimento da frente política chamada direita, que é a visão conservadora, não a política extrema, não a direita extrema, mas você vê o crescimento. Por quê? Porque quando você pensa, os evangélicos vão se envolver na política, você já pensa que ele vai levar a visão conservadora, a visão dos princípios da família. Não a família patriarcal, essa não. Não defendo a questão patriarcal do homem como símbolo machista, agressor, que trata a mulher como objeto, ou como auxiliar, ou como serva, no sentido do homem ser o dono e a mulher ser a escrava. Esse sentido patriarcal eu combato veementemente, não concordo. Mas a família tradicional, esse sim, eu apoio, eu busco manter, conservar a moral e os bons costumes, conservar a família à mesa, ter o equilíbrio com a tecnologia, ter o equilíbrio com as discussões em casa com a família, o equilíbrio com questões básicas que a sociedade sempre colocou na mesa, que eu aprendi na minha infância. Eu creio que vocês também aprenderam na sua infância, que é o valor do pai e da mãe, o valor da família, o valor do diálogo, o valor de você sentir que você precisa do outro. E hoje a sociedade ela está buscando uma independência, fazendo com que o ser humano ele se torne cada vez mais independente. E ele
tem a visão que ele não precisa do outro. E hoje nós temos pessoas com as paredes cheias de diplomas, mas com casas e mesas vazias. Nós temos pessoas hoje que conquistando espaços políticos, na vida secular, na vida acadêmica, mas com dificuldades de relacionamentos interpessoais. E quando você tem a visão política conservadora, você tem a visão da meritocracia, que é você merecer e receber, é ganhar por merecimento, é você trabalhar para isso, é você merecer conquistar o pão nosso de cada dia, é você ter a condição, é você trabalhar, suar e conquistar os seus objetivos. E essa visão da família tradicional, essa visão da política onde você visa a meritocracia, da economia liberal, da livre economia, do uso da tecnologia, mas de forma equilibrada, é a visão que nós trazemos no que diz respeito à visão da direita conservadora. Sim. Não aonde a gente coloca o que eu penso acima de tudo. Eu não sou senhor da verdade. Eu defendo os meus princípios. Os meus princípios cristãos, eles são inegociáveis, indiscutíveis. Eu não discuto princípios e valores meus pessoais, mas eu discuto condições para que você possa manter laços de grupos e viver bem em sociedade. Porém, sem tocar e sem mexer nos valores que nós aprendemos através da família tradicional. Hoje, nós temos uma linha muito tênue no que diz respeito a líderes evangélicos na política, porque nós precisamos observar a intenção, e a intenção é algo pessoal, só é revelada com o uso da máquina pública. Você consegue ver a intenção daquele líder ou daquela líder quando está no poder, quando faz uso do poder. Você não consegue ver a intenção. Tem até um clichê, né? Você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? Então você só vai conhecer quando essa pessoa poder ter dentro de si o mandato, o poder político, para ela revelar a verdadeira intenção. Eu me envolvi na política, envolvi a minha membresia, envolvi a minha instituição religiosa. Para qual intenção? Para ter poder para mim ou dar representatividade e voz ao meu segmento? Então a gente precisa entender. E hoje a gente sabe que existe casos, e eu lembro, fico triste e envergonhado, e a gente sabe que todo segmento tem os seus casos, como o segmento evangélico também tem. Então hoje eu falo dessa forma. Temos que verificar a intenção. Infelizmente a intenção só pode ser vista quando você vê a pessoa que depois que adquiriu o poder e chegou aonde queria chegar, ela vai revelar através do seu comportamento, das suas obras, dos seus fazeres, a sua verdadeira intenção. Porém, João Pedro, Caio, eu defendo o segmento evangélico em qualquer mesa da sociedade, discutindo qualquer assunto da sociedade, seja político, seja administrativo, em qualquer área da sociedade, até porque todo ser humano ele é político. Sim. A política é uma convivência com o seu vizinho, com o seu pai, com sua mãe. A política é uma ciência, e é uma ciência humana, não é uma ciência exata. Então a gente entende que todo ser humano, quando ele passa a se ver como gente, né, ele faz política. Por isso, eu defendo o segmento que eu faço parte, que é o segmento evangélico na política. Defendo que líderes, que membros, que obreiros, que diáconos, que pastoras se envolvam na política. Agora, guardando o princípio da intenção em dar voz, representar o povo através dos princípios e valores cristãos. Pastor Eduardo, eu enquanto cristão, eu noto que a sociedade como um todo tem uma repulsa muito grande quando a gente traz os dois temas, política e religião. Acredito que o senhor já tenha sentido isso também. Eu levo também para a questão da intolerância religiosa. Porque, assim, nenhum segmento da sociedade
foi 100% na política. Todos cometeram erro. Mas, por exemplo, porque o erro do segmento, eu não vou botar evangélico somente, mas vamos colocar do segmento religioso. Hoje no Brasil, me parece que tem um peso maior do que todos os outros segmentos. Certo que tem aquela questão do... por ser pastor, a gente espera mais o exemplo, aquela coisa toda. Mas por que ainda isso acontece e como descaracterizar essa conduta social mesmo? Porque em um dado momento é aquela coisa de... porque é contra a igreja, de estar dentro dessa intolerância religiosa. Eu tenho uma visão muito séria sobre isso, Caio, porque a sociedade, às vezes, ela tem uma visão, falando assim de forma pejorativa, mas não querendo ofender ninguém, às vezes uma visão falso moralista. Cobra e não faz. E a sociedade tem muito isso. A sociedade vê muito isso. Existe uma diferença entre liberdade e libertinagem. A liberdade é o meu direito de ir e vir, a liberdade é o meu direito de expor a minha opinião, a liberdade é o direito de eu exercer a minha vontade até aquilo que a lei permite. E a libertinagem é eu querer fazer o que eu quero e não me incomodar com o espaço do outro. É eu falar o que eu penso, falar o que eu quero e não estar nem aí para o que as pessoas acham e pensam. E hoje a sociedade ela vive entre essa linha da liberdade e da libertinagem em todos os segmentos. E quando a gente traz isso para o segmento evangélico, o ser humano é sujeito a erros, o ser humano é sujeito a falhas, o ser humano não é perfeito. Perfeito só existe um, que é Deus. Mas, por alguém participar de uma congregação, por alguém participar de uma religião, ele sempre vai ser mais cobrado. Sim. Quando você vê um estuprador ser preso, ele cometeu um crime hediondo. Ele tem que ser preso. Mas quando você vê um pastor estuprador, você já olha com mais revolta. Que o cara estuprou, mas ele é pastor. É como se ele errou ele errou 1000 vezes além do estuprador, que também cometeu um crime hediondo. É como se qualificasse o crime. Pronto. Então, veja, o peso é sempre maior. É sempre maior. É que nem o advogado que entra no presídio carregando droga na bolsa. Sim. Ele conhece a lei e ele está se opondo à lei, o peso vai ser maior. Então, veja, a sociedade ela tem essa cobrança, mas sempre olhando a separação da liberdade e da libertinagem. Veja que o segmento evangélico ele é muito cobrado. O segmento evangélico ele é cobrado ao extremo. Quem olha para mim quer me ver sempre andando numa linha reta, nunca numa linha torta. Sim. Eu sou cobrado todo dia por isso. Isso é tido como um exemplo. No condomínio que eu moro, na fila da padaria, comendo um misto na padaria, aqui perto do Ispes, o misto ali é muito gostoso, por sinal, na padaria. Mas é mesmo. Pão bem torradinho. Aquele pão cocada dele vai Um café que eu tomo, numa mesa que eu estava almoçando agora, num restaurante bem conceituado aqui em Aracaju, com 2 políticos, as pessoas me observando, algumas passavam, falavam comigo. Então, o evangélico, ele carrega já em cima dos seus ombros o ser evangélico. E o ser evangélico, ele tem responsabilidades. O ser evangélico, ele possui deveres. Mas ele é livre. Ele tem a liberdade. Aí, muitos se acham evangélicos e usam o termo evangélico, mas não usam a liberdade, usam a libertinagem. E acabam trazendo, infelizmente, malícia, maus olhos, e acaba criando um olhar comum em todos, generalizando. A verdade é essa, generalizando. E nós pecamos por muitas questões. A política hoje é vulgarizada. A política hoje, o político é visto como ladrão, como corrupto. Existe, mas não são todos. Mas é aquele velho ditado, né? Por causa de um, todos pagam. Exatamente. A mesma coisa. A exceção sobre essa regra. Eu tenho um rapaz que era pastor, ele está preso hoje no Copecan. Ele cometeu uma falha,
conhecia ele, já fui na igreja dele, ele era pastor aqui em Socorro, e ele foi preso. Cometeu uma falha com uma moça de menor, está preso. Está sob rigor da lei. Após ele fazer isso, a igreja dele esvaziou. Ele perdeu os membros partiram para outras congregações. Porque o exemplo que ele deu foi ruim. Mas porque ele fez isso, todos vão fazer? Não. Porque o político roubou, todos vão roubar? Porque um cometeu o erro, todos vão cometer? Então, a liberdade e a libertinagem, existe uma linha que separa. Muitos sabem usar a liberdade com equilíbrio. Outros perdem o equilíbrio e entram na libertinagem. Na política, na igreja, em qualquer segmento da sociedade. Dentro da casa das pessoas, tem sempre aquele que usa a liberdade, ultrapassa o equilíbrio e passa a usar a libertinagem. Então a gente tem que ter o equilíbrio, saber cobrar, não usar o senso de falso moralista. Precisamos entender isso. Precisamos entender, ser compreensivo. Porém, a sociedade hoje, ela está cada vez mais incompreensiva, intolerante, como você falou, Caio, preconceituosa. Ela está vivendo uma polarização perigosa no que diz respeito à esquerda e à direita, o que é certo e o que é errado, o que é bom para mim não é bom para você, o que é bom para você não é bom para mim. E isso traz discussões, brigas, rivalidades que não somem nada para a sociedade. E isso vem atingindo também o meu segmento. E dentro do meu segmento eu tenho um desequilíbrio. Dentro do meu segmento tem aqueles que gritam e querem que o seu grito, a sua voz, seja ouvida por todos, e ele quer ter razão em tudo. No meu segmento tem aqueles que acham que são dono da verdade, não aceitam a opinião de ninguém, não conseguem baixar a cabeça, e nem sempre baixar a cabeça é perder. Às vezes baixar a cabeça, você ganha no baixar a cabeça. Sim. Um tom de humildade. Então eu falo com tristeza. No meu segmento, que é o segmento evangélico, nós temos excessos. E esses excessos produzem uma visão de intolerância, de não aceitação, de uma visão deturpada, errada sobre a visão religiosa dos evangélicos, por conta de erros pontuais, de erros que acontecem com qualquer ser humano. E até essa questão do... Todos nós, enquanto seres humanos, nós podemos errar, até o senhor trouxe isso, mas Sim. tem esse peso maior. O erro que eu cometo, por mais simples que seja, o peso é bem maior para o senhor que é pastor, porque eu, enquanto cristão, de estar ali no banco, né, que a gente chama assim, de estar ali no banco é uma coisa, mas o senhor, enquanto pastor, não poderia cometer um erro tão simples como eu, enquanto sou fiel. Ah, o pastor não poderia. Ele é normal, ele é aqui do banco, ele tá aprendendo. Agora o pastor não pode cometer. Nós estamos vivendo hoje, João Pedro, a era dos influenciadores digitais. Sim. E você começa a trabalhar em cima dos influenciadores digitais e vê. Aquele cara conseguiu uma câmera, um microfone, é onde ele vai, ele faz vídeo e se intitula influenciador. Mas ele influencia o quê? O que é que ele traz de bom? Isso tem que ser visto. A pessoa tem que filtrar e analisar. A mesma coisa são líderes evangélicos ou seculares, ou líderes, seja da Umbanda, do Espiritismo, católico, não importa. O líder, ele dá exemplo. É a referência, né? E o exemplo do líder arrasta. Mas eu preciso observar, não é porque o camarada é líder e está cometendo um erro que eu vou seguir o erro dele. Então, é a visão falso moralista. Eu repito. Eu sei que esse copo está sujo. Eu bebo água se eu quiser. Ah, mas o líder disse que pode beber, tem problema não. Sim, mas eu bebo se eu quiser. Eu não bebo se eu quiser, vou beber se eu quiser. A mesma coisa a relação empresa-empregada. A empresa está cometendo uma contravenção. Ah, para você continuar trabalhando comigo, você vai ter que cometer essa contravenção. Eu cometo se eu quiser. A proposta é dada, eu faço se eu quiser. Sim. Então, nós temos que entender que, como você falou, o peso sempre vai estar sobre o líder. Mas o liderado, ele também carrega um peso. Que ele fez, porque ele quis seguir.
Ah, mas o líder influenciou. Concordo, os líderes influenciam. Por isso pagam um peso maior. Por isso eles sofrem uma sanção maior. Por isso quando você vê um pastor, uma pastora, um líder evangélico errar, a sociedade vai recriminá-lo com muita força. Porque ele tem um poder de influenciar e arrastar pessoas pelo seu exemplo, seja bom ou seja ruim. Mas nós também temos que pensar. Nós também temos que agir. Nós não podemos nos fazer de vítima. E olhar, eu sou uma vítima da sociedade porque eu vi alguém comendo um pão estragado e vou comer também. Nós somos seres racionais, nós pensamos. Nós não somos irracionais, nós precisamos pensar. Precisamos agir e denunciar líderes que cometam erros, sejam em qualquer segmento da sociedade, não só evangélico. Denunciar, falar, tirar ele, se possível, da liderança que ele esteja. Não permitir que ele esteja ali. Eu me cobro muito, eu me cobro ao extremo em andar certo. Porque eu sei que se alguém, como líder que sou hoje, político e eclesiástico, um erro meu pode influenciar a pessoa. Então eu prefiro que eu coloque sobre os meus ombros uma responsabilidade grande para que a minha influência seja positiva. Então eu me cobro muito. Às vezes eu me privo de uma liberdade para poder trazer as pessoas que olham para mim e me veem como exemplo, que ela pode seguir aquele comportamento que eu tenho, porque eu estou me privando de algo que eu poderia fazer, mas eu não faço. Eu sou livre para fazer, mas eu não faço, preocupado com as pessoas que estão me observando. Então, se todo líder evangélico, religioso ou de qualquer segmento tivesse essa visão, essa preocupação, até políticos, porque o político também ele é um líder. Sim. Ele tivesse essa preocupação em olhar para a sociedade e dar o exemplo à sociedade, seja no uso do dinheiro público, seja no uso das ferramentas públicas que ele utiliza, desde uma caneta comprada com verba pública ao veículo que ele usa, ele tivesse a preocupação de só usar na atividade parlamentar. Eu uso o meu carro. O carro que eu uso é próprio, é meu. Porque eu vou para qualquer lugar com ele sem me preocupar. Mas se eu usasse o carro da Câmara, eu não poderia estar em qualquer lugar. Então eu quero ter a liberdade de ir no shopping, de ir no interior, de sair do estado com um bem meu, que alguém vai olhar e não vai me criticar do que eu estar usando um bem que não é meu e ser criticado. Veja a minha preocupação. Sim. Eu tenho essa preocupação. Eu tenho esse olhar. Porque o que eu não quero que o outro faça, eu também não posso fazer. Até que não entende, chega e diz, pastor virou vereador, como já tá? Tá até de carro novo. E não sabe como é que funciona toda a engrenagem do legislativo. Pastor, pegando um gancho, né? Na fala do senhor aí, que o senhor disse que dentro do seu grupo, tanto político quanto religioso, tem líderes que não aceitam ser contrariados, que às vezes baixar a cabeça é um sinal de avanço. O pastor Eduardo hoje, ele é ou não é candidato à reeleição? Não sou candidato à reeleição. O senhor não é candidato à reeleição. Mas por quê? Veja, eu faço parte de um grupo. Certo. Eu faço parte de uma instituição, Igreja Universal do Reino de Deus. O grupo que eu faço parte entendeu que existem outras missões, outras atividades que eu posso fazer na mesma linha que eu tenho feito aqui em Sergipe, porém em outra cidade, em outro estado. Porque quando eu escolhi ser pastor, eu escolhi a missão. Sim. Não aonde e nem o que fazer. Eu escolhi ser pastor. Então, não é a minha vontade hoje que é prioridade. A minha vontade não é prioridade. A minha vontade é servir. É Aracaju? Amém. É Espírito Santo? É São Paulo? É Minas? Bahia? Amém. A missão vai ser dada e ela vai ser cumprida. Porque nós somos um grupo. E o grupo não é a pessoa. Hoje é Eduardo Lima. Amanhã, Alex Melo. Depois, fulano de tal. Não é a pessoa não é a protagonista. Quem é o protagonista é o grupo. Nós somos coadjuvantes. Sim. E o coadjuvante, ele pode ser mexido, ele pode mudar de papel, ele pode ser substituído. O protagonista é a instituição, que é a instituição que nós buscamos fortalecer, representar
que tudo isso tem a ver com os princípios e os valores cristãos. Mas o senhor concorda comigo que trabalhar um nome que já tem serviço prestado, que já é conhecido pela comunidade local, que já sabe a forma de trabalhar? Porque assim, quem acompanha o senhor tanto nas redes sociais quanto na Câmara, o senhor foi o vereador da bancada religiosa, como o pessoal fala na Câmara, da bancada religiosa que mais propôs, até de todos os vereadores, todos os 24, que mais propôs projetos a favor de crianças e adolescentes. Foi o parlamentar que mais valorizou a comunidade religiosa, com sessões solenes do Dia da Bíblia, a bancada, a comissão... A Frente Parlamentar Evangélica. Sim. Então, assim, não é mais fácil trabalhar um nome que já tem um impulsionamento do que construir um do zero? Eu vou responder perguntando. Eu vou trazer uma pergunta. Eu vou lhe responder perguntando. Tivemos agora a eleição de governador. Certo. Nós tínhamos o nome de Edivaldo e o nome de Fábio Mitidieri. Qual era o melhor nome? Edivaldo Nogueira. Prefeito de Aracaju, 4 mandatos, um nome consolidado. Pegou Aracaju na pandemia. Eu estou trazendo a questão do nome, certo, não a questão da articulação política, que a gente sabe que Edivaldo é um bom gestor, mas um mau político. Sim. Eu já falei isso para ele. Eu não tenho problema de falar no microfone isso, né? Eu não tenho problema de falar, mas quando a gente olha para os feitos, Edivaldo é um grande gestor, Aracaju é um canteiro de obras, está vindo aí o BRICS, 500 milhões para ser aplicado em Aracaju. Aí você tinha Edivaldo e você tinha Fábio. A população não político. O eleitor do Japãozinho, do Santa Maria, quando ele pega Edivaldo e Fábio, ele vai olhar o que é que Fábio fez, o que é que Edivaldo fez. E ele escolhe quem? Edivaldo. Mas o grupo político escolheu Fábio. Fábio. Então é a questão de grupo. Não é a pessoa. A pessoa pouco importa. A pessoa ela é coadjuvante. É o propósito maior. O propósito do grupo. O propósito que a instituição tem como maior. A instituição hoje, que eu faço parte, está em mais de 100 países. Mais de 100 países. Se a instituição precisar de mim, em Guiné-Bissau, temos igrejas lá. Se a instituição precisar de mim, em Moçambique, se a instituição precisar de mim na Venezuela, eu irei. A instituição é a protagonista, eu sou o coadjuvante. É a questão de grupo. Quando nós deixamos de pensar assim, trazemos algo que todo homem, quando carrega, acaba se prejudicando, que é a vaidade. Quando a vaidade é equilibrada, você consegue se manter. Mas quando a vaidade ela acaba transcendendo a razão, você passa a se expor e acaba se complicando. Então, pastor Eduardo Lima, vereador Eduardo Lima, ele é um soldado da instituição. Pastor Eduardo Lima é um soldado do propósito maior, representar os evangélicos e combater tudo e qualquer situação que possa ferir os princípios e valores cristãos. E o grupo decide para onde eu vou. Eu fui eleito por um grupo. Eu não fui eleito sozinho. Eu não cheguei à cadeira de vereador, eu não tive quase 12 mil votos para deputado em 2018 sozinho. Sim. Eu só tenho o meu voto. Ah, mas minha esposa tem o voto dela. Ele não pode garantir, né? Eu não posso garantir. Eu acredito que o senhor tem os 2 votos. Eu também acredito. Eu creio, né? Eu creio. Mas nós temos que entender que tudo está debaixo do grupo que você trabalha. A gente vê agora os vereadores indo para a reeleição, meus amigos da Câmara. Todo mundo em busca de lideranças políticas, Novos grupamentos. novos grupamentos, novos partidos. A corrida, né? A corrida eleitoral, ele não consegue se eleger sozinho. Sim. Ele precisa de um grupo. Alguns aumentaram seu nicho político, outros diminuíram, né? E tudo isso é um grupo, construído por um grupo. E você não respeita o grupo, você não consegue amanhã se reeleger novamente ou ir para um espaço junto com um grupo.
Grupo é uma construção. Uma hora você perde, uma hora você ganha. E se você passa a olhar a sua vontade, você nunca ganha. Você sempre perde, porque num grupo são várias vontades. Sim. E você tem que estar num consenso. E respeitar a opinião do outro, e o consenso decide. É como o plenário. Tem pautas que você tem que colocar para o plenário apreciar. E a maioria vence. Sim, exatamente. Independente se o resultado vai ser bom ou ruim. Mas a maioria prevalece. Como Então, o plenário é soberano. Isso é democracia, né? Pastor, eu compreendi bastante essa questão do grupo, mas a partir da hora que o nome do pastor Eduardo, ele tem êxito na eleição de 2020. Eu imagino que o pastor Eduardo, quando vê o resultado das urnas, ele idealiza N situações. E aí, certo que tem a questão da interferência do grupo, e naquele momento que o senhor consegue obter êxito na eleição, o senhor vira, de certa forma, o líder daquele grupo, porque o senhor representante é a pessoa com a cadeira na Câmara. Em um mandato de 4 anos, o pastor Eduardo sai realizado em termos de grupo, realização pessoal enquanto mandato, o que o pastor Eduardo sonhou e idealizou na mente, deu para executar durante esse período? Eu costumo dizer, João Pedro e Caio, que todo cidadão deveria, uma vez na vida, ter um mandato eletivo, disputar uma eleição e conquistar um mandato, porque ele ia saber que nem tudo que você quer você consegue fazer. Você chega cheio de ideias no parlamento. Você chega no parlamento motivado, querendo fazer uma ideia que você tem o poder de chegar num bairro e asfaltar o bairro todo, que você tem a condição de mudar a dignidade de uma comunidade, exemplo do Paraíso do Sul, que da parte alta, anos e anos sem água, e você, puxa, vou colocar água aqui. Aí quando você chega no parlamento, que você recebe o mandato, você vê que não é como você pensa. Teve um vereador na legislatura passada, que foi o vereador Zé Walter, que ele entrou todo, não sei se o senhor conhece, o vereador Zé Walter, ele entrou todo com 3 meses no VGAI. Ele disse, quero isso mais não. Deus que vereador, consigo fazer nada, rapaz, que eu quero. Nada. É por aí. Até para votar, não posso votar do jeito que eu quero. Porque você às vezes se sente impotente. O executivo decide aquilo que ele quer dentro do orçamento, aquilo que você quer, nem sempre a maioria quer. Sim. Porque tudo que você faz na Câmara, você precisa que o plenário aprecie para que seja aprovado. Temos as vertentes no plenário ideológicas, direita, esquerda, grupos religiosos ali dentro, e você sabe que o seu pensamento incomoda, e às vezes o seu pensamento por incomodar desagrada, e você não tem o consenso e a unanimidade nas suas proposituras, e isso já é um entrave naquilo que você quer fazer. Nem todo mundo entende o não que você dá. Você pode ajudar 1000 eleitores e você pode não ajudar 5, 6. Aqueles 1000 vão ficar calados, mas aqueles 5 que você não ajudou vão fazer um barulho enorme. Vão fazer um barulho enorme. É mais fácil quem fala mal de você conseguir fazer mais barulho do que quem fala bem. Sim. E eu sempre dou um exemplo falando mais do segmento religioso. Você tem o segmento evangélico. O segmento evangélico, ele é muito superior. Eu vou até fazer uma comparação, não ofendendo, não ofendendo. Você tem um segmento evangélico que é muito superior. Vou dar um exemplo. O segmento evangélico, estatisticamente, proporcionalmente, ele é muito maior do que o segmento LGBT. Sim. Mas o segmento LGBT, ele é mais militante, mais combativo. O segmento LGBT, ele consegue fazer mais barulho nas suas pautas do que o segmento evangélico. E isso é nítido, é notório por todos. O segmento evangélico é maioria, mas às vezes não consegue impor a sua maioria. Porque muitas vezes é uma maioria silenciosa.
É até um elogio que eu faço ao segmento LGBT, porque eles são combativos, são militantes. Eles vivem, vestem a camisa e vão para cima naquilo que eles acreditam. É louvável, é um elogio que eu estou fazendo, não é uma crítica. E o segmento evangélico, porém, em maioria, mas muitas vezes perdem, porque não conseguem ser combativos. E dentro do plenário, dentro da questão política, partidária e mandato, também tem isso. A gente é militante, vai para a rua, atende, faz reuniões, vai para uma comunidade, é exemplo do Jardim Recreio no Santa Maria, que é um local carente do poder público em tudo. E você chegar lá, reúne, mas a sua vontade não define se amanhã vai chegar um trator para poder planar a rua. A sua vontade não define se a Energisa vai lá amanhã colocar um poste de energia. A sua vontade não é soberana. Mas eu tenho um mandato, fui eleito pelo povo. Meu cara, Pastor, me represente. então... Tô lá sentado, tô tentando. A gente tenta, a gente manda um ofício e muitas vezes não é nem respondido. Vamos usar o exemplo da Avenida Euclides Figueiredo, do Porto Dantas. Teve aquele atropelamento, aquela cena fatídica que colocaram o rapaz com um caixão no meio da rua. Nós oficiamos a SMTT e pedimos para que ela colocasse sinalização eletrônica ali. Não foi colocado, mas o ofício foi. E não foi respondido. Morreu uma pessoa. E não foi falta de aviso. O que é que o vereador faz? O vereador pede. Para a sociedade ninguém faz nada, né? Ninguém faz nada. Mas não executa. Quem executa é o executivo. É a SMTT, é a EMURB, é a INSURB. Por isso eu digo, todo cidadão deveria, uma vez na vida, ocupar um mandato eletivo. Vereador, deputado, seja o que fosse, no legislativo. Pastor, então, ainda na mesma pegada do grupamento religioso, hoje o pastor Eduardo Lima ele teve 3.900 votos em 2020, mas obviamente que hoje, com o seu trabalho, com mais visibilidade, o pastor ele tenha mais votos independente da igreja. Isso é fato. Isso aí é até uma opinião minha particular, que eu sempre digo a alguns candidatos. Não, acredito que você, mesmo ganhando por esse nicho, você hoje tenha um público maior. 2024, o pastor Eduardo ele não vai ser mais candidato à reeleição. Mas, se for chamado para caminhar, vai caminhar com grupo ou de forma independente? E Luiz Roberto ou Iandra? Me abrace, mas não me aperte. Veja, eu sou grupo, eu não sou independente. Ser humano nenhum é independente. Na vida você precisa de alguém ao seu lado. Até para comer, ou você come com a mão, ou você come com um garfo. Você precisa das mãos. Então, essa questão de independência, eu acho que é algo muito relativo e interpretativo. É que nem o direito. O direito é interpretativo. O juiz pode interpretar de uma forma, o desembargador de outra, o ministro do STF de outra, e assim vai. Então, eu vou caminhar com o meu grupo. Eu sou leal ao meu grupo. Eu sou fiel à minha instituição, como eu sou fiel ao meu Deus. Já tive propostas, tentadoras por sinal, de ser candidato, de romper com o meu grupo, de ser candidato em outra agremiação partidária e ter condições de disputar uma eleição. E com certeza, com a visão de crescer esse trabalho fora da instituição, mas nada disso chamou minha atenção. Porque quando você tem um ideal, isso não te surpreende, não mexe com você, não faz você vislumbrar outro caminho. Eu sou fiel, sou leal aos princípios, às determinações da minha instituição, da minha igreja e do meu grupo. Até porque um homem que tem valor, ele é fiel aos seus princípios. Quando você é muito volátil no que diz respeito às suas decisões, uma hora você está aqui, uma hora você está lá, você perde o seu valor. É como tem muitas lideranças políticas por aí. Aquela liderança ali é de quem dá mais. Sim. A gente ouve muito isso.
Por que quem dá mais? Porque ela vai trabalhar para quem chegar e sustentar ela com a maior condição financeira. Que valor ela tem? O valor financeiro. Veja, isso é feio, isso é muito ruim. A pessoa não tem credibilidade. O que faz ela ter credibilidade é o quanto vão pagar ela. Então, perde-se os princípios, perde-se a moral, perde-se os valores. Eu me preocupo muito com isso. A Bíblia diz, a Bíblia fala que vale mais o bom nome do que muitas riquezas. Porque antes de você chegar, o seu nome chega primeiro que você. A sua capivara, a sua ficha é puxada antes de você chegar. E se você for uma pessoa conhecida justamente pelo que os outros podem fazer te manipulando, você não tem valor. Você é aquilo que as pessoas querem que você seja. Por isso eu sou fiel e leal ao meu grupo, sou fiel e leal à minha instituição, sou fiel e leal aos princípios e valores bíblicos, aos princípios e valores cristãos. Mas, finalizando e respondendo a sua outra pergunta, eu sou adepto que Aracaju tem que ter novos caminhos. Eu sou adepto que Aracaju precisa de um oxigênio novo. Eu tenho uma visão que Aracaju ela está crescendo dentro da sua estrutura física. O BRICS, Zona de Expansão, 6 bairros. Aracaju está crescendo no que diz respeito à mobilidade, essas obras do BRICS, a Perimetral Oeste. Você vê a ponte, a nova ponte barra Coroa do Meio. Tudo isso vai trazer progresso. Mas quem vai usar tudo isso é o povo. Sim. E eu entendo que a gestão, e já falei isso, e digo, não escondo, a gestão hoje de Aracaju, ela não prioriza o social. Eu sou um entusiasta e um defensor do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Eu sou entusiasta e defensor do ECA. Eu sou um militante em que você tem que valorizar as pessoas. Aracaju hoje está batendo 50 mil famílias que recebem menos de R$300 por mês. Aracaju hoje tem um pouco mais de 20% de localidades que você não tem saneamento básico. Aracaju hoje tem bairros que você não tem estrutura para que a pessoa possa viver. Aracaju hoje tem locais que ainda tem palafita, exemplo da favela do Amor no Bugio. Sim. Se nós não cuidarmos do povo, do que vai adiantar o progresso? Então, eu creio que o próximo gestor, gestora, que chegar nessa cadeira de prefeito de Aracaju a partir de 1º de janeiro de 2025, tem que priorizar o social, priorizar as pessoas de vulnerabilidade, priorizar as pessoas que estão sofrendo na ponta. Então, eu entendo hoje que eu, Eduardo Lima, pastor Eduardo, o meu grupo, e quem estiver com o meu grupo, vai priorizar quem tem essa visão. Quem pensa dessa forma e quem enxerga dessa forma. Por isso eu digo, hoje, nós estamos muito inclinados em buscar novos caminhos para Aracaju. E anda. Novos caminhos, projeto Novos Caminhos. E eu estou inclinado a buscar novos caminhos para Aracaju, mas deixo à vontade o seu pensamento. Pastor Eduardo, ultimamente a Câmara vem sendo muito elogiada pela independência que a Câmara conquistou nessa legislatura. Acredito que o senhor já tenha ouvido isso também nas ruas. O povo só fala disso. Hoje, a Câmara tem a sua voz. A Câmara não simplesmente diz um velho dizer que o pessoal tem lá fora, amém para o Executivo. Como é fazer parte de um grupo, de uma legislatura tão atuante na população aracajuana, e qual o seu sentimento diante desses elogios que a Câmara vem tendo ultimamente? Sentimento de dever cumprido. Eu tenho orgulho em fazer parte dessa legislatura. Não participei das legislaturas anteriores, acompanhei a passada de uma forma muito superficial,
E digo porque essa legislatura que eu faço parte hoje, se ela não for, não vou dizer a melhor, mas a mais influente na sociedade aracajuana, ela é uma das. Porque você tem uma mesa diretora, todas de vereadores de primeiro mandato, que foram eleitos contra o sistema. O sistema não queria Ricardo, não queria Eduardo, não queria Bill, não queria Sheila. O sistema queria os mesmos que já acompanhavam o sistema. A independência da casa hoje fez a casa ter as emendas impositivas. Um vereador hoje ele pode ter 2 milhões de reais para encaminhar para as instituições do terceiro setor, encaminhar para trabalhos dentro do seu nicho político no que diz respeito a onde ele atua e conseguir chegar aonde o eleitor está sofrendo. Porque às vezes o executivo ele pensa de uma forma macro e ele concentra os recursos aonde de forma macro ele vai ver que vai alcançar o maior número de munícipes. O vereador não. O vereador ele está lá dentro da comunidadezinha que tem 60 casas e ele pensa ali. Isso, sim. Ele pensa ali. O vereador tem aquela liberdade de estar na comunidade e a Sim. pessoa chegar, vereador Eduardo, eu preciso disso. Um asfalto aqui, vou dar um exemplo. Nós tínhamos a Travessa Monteiro Lobato na Atalaia. Moram ali 62 famílias. Até hoje não foi asfaltado. Tem a promessa agora com os BRICS asfaltar. O poder público sempre asfaltou as avenidas principais na frente, mas nunca atravessa no fundo, porque está no fundo. O executivo pensa macro. Exatamente. Aonde todo mundo vai passar e vai ver. Aquela travessa ninguém vai ver, só vai ver quem mora lá. Mas quem mora lá não é também aracajuano? Precisa. Então, quando o vereador ele trata as emendas impositivas, ele trata dessa forma, ele vê dessa forma. Por isso é uma ferramenta hoje que está fazendo com que essa eleição 2024 seja uma eleição de muitos nomes. Sim. Figurinhas carimbadas na política que estejam querendo retornar para a Câmara Municipal de Vereadores, porque hoje as emendas impositivas é um atrativo para você chegar e fazer política. Hoje, essa atual legislatura, eu não digo só que ela é independente, eu digo só que ela é uma voz que tem dado suporte à sociedade e auxiliado os poderes. Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público. A Câmara deu um exemplo à sociedade muito grande com um concurso, através de Nitinho e através de Ricardo agora. A Câmara tem dado exemplo na sua transparência, desde Nitinho e agora Ricardo. A Câmara tem sido um exemplo de gestão. E o mais importante, a Câmara tem sido um exemplo de manter a sua voz e permanecer com a sua voz sem nenhum tipo de barganha política, sem nenhum tipo de olhar político no que diz respeito àquele jeitinho, as conversas atrás dos bastidores. A Câmara mantém. A prova foi a votação do orçamento. Sim. Sim. Quando a Câmara votou a emenda do 5% do orçamento, houve um grito do sistema. Sim. Nunca ouvi isso porque qual o medo do sistema ser fiscalizado? A Câmara quer trabalhar. Exatamente. A Câmara quer cumprir as suas prerrogativas. É Qual o problema? É o mínimo. Qual o problema da Câmara poder trabalhar? Sim. Cumprir a sua prerrogativa? Porque não estavam acostumados da Câmara ser tão incisiva. Realmente, não estavam acostumados e agora se acostumem. Ô pastor, e espero também que jogue uma responsabilidade, uma pressão sobre as próximas legislaturas. Sim. Espera aí, o que a legislatura de 2021 a 2024 fez? De não perder isso que vocês conquistaram. É a essência, né? Não vou dizer nem assim, conquistaram, estava lá escrito, só não era utilizado da maneira correta. Essa legislatura hoje, ela é totalmente independente, porque ela pensa naquilo que a sociedade traz. A Câmara hoje realmente é uma caixa de ressonância, é um termômetro da sociedade aracajuana, não importando a classe. Porque às vezes, não, vai trabalhar pela classe média. Não, a Câmara é para todos, é a casa do povo. A Câmara trabalha para todos. Pastor, já finalizando, eu só queria fazer um adendo ao que o senhor falou e fazer uma última pergunta. Quando o senhor terminar, o senhor já pode até Sim. faço considerações finais. A bancada que o senhor disse que a primeira bancada, a primeira vez que a Câmara tem uma bancada de vereadores de primeiro mandato. Então, assim, são vereadores que estão trilhando novos caminhos.
Se a gente for parar para analisar, são vereadores que estão tendo novos caminhos. E uma última pergunta, como é que o senhor vê, como o senhor analisa esse cenário político em que muitos vereadores com mandatos estão procurando se firmar em um partido só a respeito da renovação da Câmara? Porque a gente vê o PSD hoje tem Nitinho, Dr. Manuel Marcos, Palhaço Soneca, o presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos, que já vai para o PSD, tem Bigode, do Santa Maria. Aí nós vamos para a União Brasil hoje, não sei se já foi efetivado, mas Anderson de Tuca, temos o Breno Garibaldi, não sabemos se vai ficar ou não, Miltinho, Janelinha. Então, assim, quase que 100% da Câmara vai ficar concentrada em 2 ou 3 partidos. Como é que o senhor avalia isso? E já pode considerar. Veja, a legislação eleitoral está sendo feita para que os partidos pequenos eles venham desaparecer. A prova foi essa mudança na questão da porcentagem, 80-20, que já beneficia os partidos que têm um poder de voto maior e aquele que tem um poder de voto menor não conseguia eleger os seus, porque você precisa fazer a legenda cheia. O quociente para 2024 pode chegar a 13 mil ou mais. E os especialistas dizem que pode passar de 13 mil votos, ainda que a Câmara de Aracaju aumentasse 2 vagas, mas mesmo assim o quociente pode chegar a 13.300, 13.400 ou bater 13 redondo. E isso vai dificultar muito para os partidos pequenos. Veja, nós temos aí partidos, a exemplo do PDT, do prefeito Edvaldo Nogueira, do União Brasil, André Moura, do PSD do governador. Hoje são os 3 partidos onde vão se aglutinar os principais candidatos. Temos o Rede, temos o Republicanos, temos o PMN, temos o Solidariedade, temos o Podemos, outros partidos que vão ali buscar, creio que candidatos sem mandato, e se colocarem candidatos com mandato, mas com uma baixa votação. Então, hoje, tudo que a gente percebe é que essa eleição já é um olhar para 2026 no que diz respeito a diminuir ainda mais o número de partidos. Cada vez mais o Senado, o Congresso vão aplicar regras para que os partidos menores eles venham fazer as suas fusões. O meu partido mesmo, hoje há estudos para que venha fazer uma fusão com o PP e com União Brasil. Veja, se essa fusão for concretizada, vai ser um dos maiores partidos do Brasil. Sim. Republicanos, União Brasil e o PP. Então, isso já está sendo trabalhado para 2026. E aí, isso acontecendo, vai se concentrar as maiores forças nessa federação. A exemplo hoje da federação do PT, PV, a federação Rede PSOL. Sim, Rede PSOL. Né? Então, isso já vai sendo trabalhado. Agora, é aquela coisa, cada vez mais a gente vai ter que ter grupos em nome de um candidato. Forças em nome de um candidato. A política antigamente era, eu sou o Zezinho do bairro Bugio. Não é Zezinho do Bugio, vou dar um exemplo. O Joãozinho do Centenário, que atende todo mundo, conversa todo mundo gosta dele, ele vai ser candidato. Isso acabou. Porque ou você monta uma estrutura em cima de um nome para que você possa ser representado e esse nome tenha estrutura política e financeira para disputar uma eleição, ou aquele Joãozinho lá do Centenário, que é uma liderança política, ele não vai ser representado, não vai ter voz. Então, de certa forma, toda essa legislação eleitoral está trabalhando, está se afunilando para manter somente aqueles que têm uma estrutura política ou financeira para se perpetuar no poder. Essa é a opinião pessoal minha. A política está deixando de ser do povo, no sentido daquele representante do povo, da comunidade, que cresce no meio do povo, que anda no povo na rua, para hoje ser diferente. Um jogo de poder. E poder grande. Sim. Onde se mantém quem tem condições políticas e financeiras. É João e Caio. Então hoje a gente percebe que as próximas eleições, 2026, 2028, 2030, o Brasil está se encaminhando para daqui a 10 anos só ter 5 partidos. Ou menos. Ou menos. Para ser que nem os Estados Unidos, que é o republicanos e os democratas, né?
E isso cada vez mais vai centralizar o poder na mão de poucos. E quando você centraliza o poder na mão de poucos, você vai ser obrigado a participar de grupos, às vezes, que não pensam como você pensa, mas para que você possa ter representatividade, você vai ser obrigado a seguir Sim. ideias e pensamentos que você não gostaria. Isso é perigoso, é. Mas vamos ver o que vai dar. Não depende da gente, né? Vamos ver o que vai dar. Pastor Eduardo, nós teríamos pauta para ficar Sim. aqui horas e horas. O papo foi muito bom, já agradeço ao senhor. Peço que o senhor faça as suas considerações finais. E assim, a casa sempre está aberta para o senhor. E espero que nesses novos caminhos que o senhor está trilhando na sua vida, o senhor tenha um êxito, que o senhor seja muito feliz e que Deus continue abençoando a sua vida. E meu muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Pastor, a gente só tem a agradecer. O senhor ter reservado um pouco do seu tempo aqui para vir prestigiar o nosso podcast. A palavra novo caminho vai ser utilizada de novo. E esses novos caminhos que o senhor esteja trilhando. Que Deus abençoe o senhor sempre. E assim, é uma opinião pessoal minha. Eu acredito que o senhor teria e tem muito ainda a contribuir com o povo aracajuano. Quem sabe do seu trabalho de forma pessoal e acompanha de perto, sabe quanto o senhor é comprometido. Eu acredito que o parlamento perde uma grande figura e o povo aracajuano perde um político muito, mas muito combativo mesmo com a pauta social. Mas, fora isso, que o senhor seja muito abençoado. A casa está de portas abertas. Pode voltar tomando conta do que você quiser. Eu agradeço as palavras, o espaço, o carinho que vocês aqui do Café com Política têm com a gente, com o nosso mandato. A gente constrói isso. Eu sou uma pessoa que gosta de abrir portas, nunca fechar portas. O ser humano ele tem que construir pontes, nunca derrubar pontes. Esse é o nosso objetivo, é isso que a gente faz. Eu agradeço muito o espaço, agradeço a você, ouvinte, telespectador do Café com Política. Essa mesa aqui bacana, inteligente, né? Que não aperta, mas abraça a gente, né? Essa mesa aqui, muito legal. Papo muito interessante, construtivo, frutífero. É uma conversa, realmente, vários temas aqui. A gente podia botar essa conversa com outras pautas aqui, que a gente ia ter assunto até de manhã. Yeah. Eu quero dizer a você que está aí nos acompanhando no Café com Política, que independente do vereador Eduardo Lima, do pastor Eduardo Lima, estar ou não ocupando o mandato eletivo, a nossa missão e a nossa função é ajudar quem mais precisa, e vamos fazer isso, seja dentro da Câmara ou fora dela, seja ocupando o mandato ou não ocupando o mandato. Isso é vocação. Sim. E vocação, a gente atua nela por prazer, por amor, não porque estamos ganhando algo. Até porque quando eu vou para o presídio, quando eu vou para o hospital, quando eu vou para as marquises, para as praças à noite, com a minha igreja, com os fiéis, com os membros, nós vamos dar a quem não tem o que nos dar em troca. E a gente sente prazer em fazer isso. E esse é o papel do homem público, esse é o papel do pastor, do líder eclesiástico, do líder religioso. Esse é o nosso papel. Agradeço imensamente o espaço, meus amigos, e novas oportunidades virão. Estarei aqui a hora que vocês convidarem. Agradeço a todos. Esse foi mais um podcast do Café com Política. Até a próxima.